Gera Podcast voltando à cena e olha, dessa vez trazendo uma pessoa assim especial. Especial porque trabalha com aquilo que é a postura correta perante a sociedade, a vida familiar, a vida íntima. E aí a gente tem muito o que conversar aqui. Eu estou trazendo hoje Sandra Nepomuceno, que está aqui com a gente, super de vermelho, aí acontecendo. Me conte primeiro quais são as boas de hoje. Prazer tê-la aqui, viu? Prazer todo meu, Gerardo, como sempre. Você, com sua gentileza, né? Esse jeito. Ou reconhecimento, vamos dizer assim, né? Muito obrigada. Me fale dessas atividades hoje, nessa vida de etiqueta. A gente está vivendo num tempo que as pessoas não querem reconhecer a necessidade de. Mas a gente sabe que para viver bem existem regras, né? Tudo. E aí? Bom, a Anne, né? Desde o ano passado, eu comecei agora no final do ano a criar os cursos voltados para a etiqueta infantil e para adolescentes. Legal, quer dizer, dois universos aí distintos e complicados, né? Mas importantíssimo, porque eu sou prova viva disso. Isso. A etiqueta já nasceu comigo, dentro da minha essência. Sim. Eu digo que não é a essência da rainha. Eu não fui criada na nobreza, mas minha mãe recebia muito bem, era uma mulher que tinha esses princípios. E eu realmente cresci com isso. Isso. Mas então, eu entendo muito bem que a etiqueta deve ser plantada, como tudo na vida, deve ser começada pela base, pelo alicerce. E a criança é o exemplo disso. Ela nasce para aprender, né? Nasce para aprender. E aí vem a figurinha dos pais. Que diz, não, meu filho não precisa. Não precisa. Eles são educados. E hoje a gente tem um contramão, um celularzinho na mão. Que dali, deixa lá no restaurante, aí estão brincando. Isso não é nada legal. Isso. Não é legal para a vida dele, nem mental, né? É interessante, a tecnologia é uma coisa bacana. Importante, mas tem determinadas tem um coisas, limite. não é isso. Então, essa etiqueta infantil é um ápice para a vida dele, social e depois profissional. E como é que se processa? Você reúne numa turma as crianças e começa a conversar mais ou menos por onde? Porque as mães devem dizer assim, não, mas meu filho já tá educadozinho, não sei o quê. Né? Não, eu preparei esse curso bem estruturado, de forma lúdica, por exemplo, tratando das crianças. Né? Isso. Então, eles têm paciência, têm um tempo. Então, tudo dele, até os jogos americanos, foram pensados por mim, estudados de uma forma que eles pudessem ter visualmente, e aí eles levam isso da forma lúdica para o aprendizado. Isso. E colocar em prática, né? Acho que deve ser algo assim muito envolvente, muito entusiasmo mesmo, né? Você passa a informação e as respostas acontecem rápidas. Olha, tem turmas que eu estipulo, uma tarde. Sim. E são tantas perguntas que eu fico assim, impressionada. Eu estou apaixonada por essa área que eu comecei a desenvolver. Realmente, não subestime seu filho, porque a capacidade deles é enorme. De certa forma, se torna mais interessante porque você não pega um aluno que já traz mazelas, né? Os vícios, né? Isso, os vícios. Exatamente. Nem pergunta. Porque assim, olha, eu começo assim, os bons hábitos. Quais são os bons hábitos? Bom dia, boa tarde. Você sabe que ninguém deles, até hoje que eu fiz o curso, não sabia, nunca tinha ouvido falar na sua casa a palavrinha etiqueta. Não escuta, não. Não, é uma palavra em desuso. ninguém. Aí eu disse, pronto. Aí eu disse, e aí, o que é etiqueta para vocês? Aí eu falo, menina, eles se comunicam, existe a comunicação, a conexão entre eles. Isso tem a postura, Sim. O autoconhecimento, a imagem da pessoa. Tem crianças que falam assim, vergonha. Que é muito difícil interagir hoje. Eu vejo que a comunicação com tecnologia leva ao mundo, né? Mas tem muitas crianças que não conseguem interagir pessoalmente, presencialmente com ninguém. Lógico, porque você está ali jogando, você olha para a máquina, você não precisa aparecer, porque você fica offline. Isso. Né? Às vezes nunca aparece.
E aí pronto. Ô, E Sandra, conversa, o olho, a importância, por que o olho no olho? Aí eu vou expressar, caminho com elas, a postura. Isso é muito importante, Araque. existe uma linguagem que é diferenciada e é da comunicação com as crianças, né? Tentaram mudar aí nosso vocabulário com palavras, que não pode usar isso, não pode usar aquilo, mas graças a Deus essas coisas sem consistência terminam se perdendo, né? Mas, de certa forma, você é uma pessoa já com um amadurecimento e conversar, interagir com crianças não é uma coisa muito fácil de você se tornar atrativa para a conversa com eles. Você precisou criar caminhos para isso? Precisei. Eu precisei, depois que eu fiz todo o curso, lógico que eu não tenho formação nem na parte da educação, Sim. nem na parte psicológica. Isso. E isso tudo está interligado nessa área. Claro. Então eu levei para pessoas do meu curso pedindo essa validação. Sim. Para que elas pudessem dar um parecer. E para minha surpresa, porque eu trabalho com dinâmicas, músicas, Sim. vídeos, então elas ficaram, assim, não, pela minha modéstia, eu tenho que falar realmente, porque eu acho que eu amo tanto o que faço. Quando você ama, você procura... Transforma, né? O amor transforma. Eu sonho, né? O sonho, você como pegar a madrinha da Cinderela, pá. Então, assim, eu pensei em todos os meus passozinhos, quando eu reportava, até quando eu era criança. Então eu levei nessa construção e elas validaram. Então nem alteração de alguma nada, coisa, um ajuste aconteceu. Eu fico surpreso e ao mesmo tempo entusiasmado, né? Porque existe algo, uma palavra agora que eu vou falar, que eles talvez não conheçam a etiqueta, mas poucos conhecem o respeito. Eu quero falar sobre isso no próximo bloco, porque a gente vai evoluir nesse assunto aqui. E aí, antes mesmo de deixar aqui para esse intervalo, dá uma dica aí. Café São Brás. Adoro, viu? E a gente vai tomar um Café São Brás aqui, vocês vão acompanhar, porque é um produto genuinamente paraibano que está na nossa mesa e a gente faz questão de estar levando para você essa boa dica. Até já! Bom, a gente está de volta aqui com o Gera Podcast, trazendo a figura de Sandra Nepomuceno, falando sobre etiqueta. É isso mesmo, assunto da maior modernidade, viu? Para sempre. E aí vamos entrar agora numa seara. Você falou em etiqueta, que as crianças não sabiam desse trabalho que ela está desenvolvendo com crianças. E conta quantos anos? Eu tenho um grupo, eu gosto de trabalhar. Manda um café, de viu? 5 anos, é verdade, uma delícia, amo. De 5 anos a 8. Sim. Mas, se a mãe, às vezes, eu já trabalhei com menino de 5 anos, crianças, homens, viu, gente? Sim. Não tenho também preconceito com gênero. Não, pelo amor de Deus, né? Porque muitos falam assim, ai, isso não é mais meninos. Menino é menino para ser cavalo? Pelo amor de Deus, a gente tem que mudar a chave aí, isso, né? Isso. E a turminha de 10 a 15. Sim, quer dizer, na pré-adolescência e na adolescência, né? No auge da adolescência. E aí você falou que ninguém sabia o que era etiqueta e respeito. Tem conhecimento, tem entendimento do que se trata? O respeito tem, eu acredito, e eles falam um pouco por conta da escola também. Sim. E alguns porque vêm em casa, né? O avô, porque tem avó que exigem respeito. Exigem, colocam, né? Mas a palavrinha também muito boa que eu trabalhei, inclusive dando exemplos, foi a gentileza. Sim, é uma palavra antiga, realmente. Antiga! Estão falando em gentileza agora, de gentileza urbana, né? Alguma coisa assim. Essa frase, gentileza, gera gentileza, as pessoas não sabem nem de onde é que É verdade. Tem uma coisa, ó. Tem umas palavras que realmente fazem parte do nosso vocabulário, que não tem nada a ver com a geração seguinte, porque vão se distanciando, né? Trazendo as terminologias do hoje, né? Hoje. Né? Que é véi, né? Aí ficam, exatamente. Mas assim, eu senti que muitas palavras que eu utilizei, né, os modos, minha gente, bom dia, boa tarde, não sei o quê. Muita gente. A bênção, né? Não dá mais não. Não, ninguém pede a bênção a pai, mãe. Olha, dessas turmas que eu trabalhei, eu acho que só uma menina. Mas ninguém. É incrível. Eu vou conversar, e aqui, católicas, ó.
É bem de missa de corpo presente, né? Promessa de corpo presente. Vou ensinar a José Pedro. Luiz é super religiosa, Davi também. Não é? Mas eu ainda não experimentei e vou experimentar isso. Ele me pedindo a bênção. Por isso que é bom, desde pequeno, aprende, né? Por que a gente fala? Veja, eu morei uma época nos Estados Unidos, passei um ano, né? E você veja, como o americano, ele fala, tudo deles é I'm so sorry. Porque chega da agonia. Porque tudo é pedido. Mas eles é do berço. Eles tinham esse hábito desde o berço. Então, eu acredito que vindo do berço, essa criança, esse vai se tornar um adulto super confiante. Não vai ter aquele problema, eu vou para um evento. Fulana, tu vai comigo? Eu não quero ir, não. Nossa, a gente vê isso demais. É verdade. Vamos. E se for um aniversário que tenha mais gente, o que tu vai fazer com esse povo tudinho? Vai ser uma turminha da gente mesmo. Ou chega lá, não quer cumprimentar as pessoas. Não quer cumprimentar, não quer falar, até com o aniversariante. É incrível. Porque não isso. tem a segurança. E a segurança, você fazer esse trabalho com seu filho, desde a primeira infância, isso é formidável. Sandra, você começou primeiro com as crianças ou com os adolescentes? Não, a primeira turma foi com os adolescentes. Os adolescentes. Foi muito bom. Foram muito bom. É mais difícil? Eu achei mais interessante, sinceramente, Gerardo. Eu fiquei com muito medo de trabalhar com a criança. Fiquei muito preocupada, porque é diferente. O pré-adolescente, ele já tem noção de tudo. Já sabe o que é. Não sabiam falar, não sabiam o que era etiqueta. Nenhum. Nem pré-adolescente, nem adolescente. Nenhum. Fica tudo rindo, né, na hora. Tudo sem graça, até quando eu perguntei. Não sabiam. E eu já tinha dado uns insights, mas não pegaram. Quais são as maiores dificuldades desse momento? Com criança é uma situação, com adolescente é outra, né? Totalmente diferente. Acham, porque escutam isso em casa, que é bobagem, isso é frescura. Isso. Né? E olha, eu vou lhe dizer, a mesa. A mesa é sagrada, a gente sabe disso, né? Desde os tempos primórdios de Deus, né? É verdade. E como é importante, eu fico doente quando eu vejo uma criança, uma família, gente, pelo menos teve uma refeição por dia na sua casa, com a família. É verdade. Monta essa mesa, se você tiver só, olha, eu vou almoçar sozinha. Meu lugar está. Eu sou dessa geração. Eu acho que isso é do importante. Você tem que fazer por você. Eu me sinto estimulado aí à mesa quando a mesa está organizada. Organizada, né? Ali o jogo americano, se for jogo americano, a toalha com os talheres nos devidos lugares. Não precisa ser essa cristal, não. Mas que ponha tudo direitinho. Aí educar a criança come assistindo televisão. Sim. Ou então no notebook. Ou então no celular. Bandido celular. Horrível. Então, assim, isso aí é um caminho sem volta, gente. Você sabe que eu lembro demais no momento do almoço na minha casa, na infância, bem antes dos 10 anos. Meu pai na cabeceira, minha mãe, aí os irmãos, os irmãos mais velhos mais próximos do pai e os mais novos mais distantes dos pais. É incrível como isso tinha... É uma simbologia que a gente guarda para sempre, né? E que se repetia nas casas. Como também tinha o cardápio da semana inteira definido. Eu lembro que na sexta-feira eu comia cozido. Eita, era em casa também. No domingo era galinha. Galinha não era uma coisa comum de toda hora, não. Capoeira, né? Aí tinha o dia do bacalhau. Que papai não gostava, aí mamãe, se ele tivesse em casa, não tinha bacalhau, né? Lógico. E quem começava? A gente podia chegar, papai demorava para chegar para o almoço. Comer antes dele? Não, era primeiro o pai. Pois é. Então, aí hoje a gente vê tudo tão passando, as pessoas, não, é assim mesmo, não tem tempo. Sabe que não tem tempo é essa? E todo mundo trabalhou, todo mundo fez seu patrimônio, sua vida. E criaram seus filhos nesse ritmo. E era uma outra, né? Até outra educação que eles tinham e eles criaram muito melhores. Ô Sandra,
E os mais velhos, como é que estão na etiqueta, na sua visão? Porque existe hoje criou-se vamos dizer assim, vários nichos, né? Existe a etiqueta corporativa, né? A etiqueta social, né? A íntima, né? Da familiar, né? A gente também não faz aquela coisa engessada, né? Porque torna-se... Em casa você pode se permitir determinadas coisas, né? Então, eu acho assim, a etiqueta não veio, isso é fato, não veio para complicar a vida de ninguém. Ela veio para facilitar a vida de todos nós. Então, as pessoas ainda têm esse barrismo, esse preconceito. Eu não gosto dessa frescura. Pois é. Agora, o que é mais frescura? Me fala uma coisa. Qual é a frescura? É você fazer isso quando você vai para um almoço que eu vejo, porque eu participo, ou eu vejo nos restaurantes, a pessoa está lá belíssima e quando pega no talher é um desmantelo. Constrangida. Né? Porque tem isso, tem constrangimento, né? Diz assim, não, eu não ligo para isso, não gosto disso, isso é frescura. E não sabe nem se servir. Não sabe se servir. Aí chega num lugar que pede, né? Porque os lugares pedem isso, né? Você está vendendo a sua imagem. Rindo, falando de boca cheia. Tudo que é coisa, é princípio da educação. São coisas básicas, entendeu? É o mínimo, Esse nada desse celular também é outra coisa horrível. Tudo bem, você está médico, sei lá, está recebendo uma reunião, está ali conversando numa boa, mas peça licença, sai da mesa. Aí fica falando para todo mundo, e como se todo mundo tivesse a obrigação de saber o que você está se passando. Outro dia eu estava dentro do shopping. Sim. E eu estava na fila. Infelizmente, toalete de feminina é triste, né? Tem sempre fila. Sempre fila e tem sempre conversa lá no meio do campo, né? E eu estava, e minha filha, dentro do banheiro, estava uma criatura que eu não sei quem é. E ela contou a vida dela todinha lá, a briga com o marido. Olha que coisa desatenta, gente, presta atenção, isso é muito. Mas é uma pessoa que não tem esse bom senso. O bom senso faz parte, a descrição faz parte. Eu tenho uma aula que são 7 chaves de elegância. E não é bobagem. A gente vai falar sobre isso já, porque eu quero daqui a pouco saber também da Páscoa. Eu queria uma dica de Páscoa para a gente aqui fazer uma indicação para o nosso espectador. Até já! Bom, estamos de volta com o Gera Podcast, conversando com Sandra Nepomuceno, falando de etiqueta, falando das novas gerações que estão sendo preparadas com mais esmero, estão antenadas, né? Seguindo uma linha que tem que estar bem preparado para poder enfrentar esse mundo de Deus num tempo que as pessoas estão deixando para lá qualquer coisa, mas a gente está aqui mais preocupado em não deixar para lá, e sim fazer o certo e o correto. Me conta, agora saindo um pouquinho do comportamento, né? E indo para a mesa, como a gente falou ainda há pouco, mas agora uma mesa bem específica, mesa de Páscoa. Nós estamos aí se avizinhando, do domingo de Páscoa, que é um dia muito especial, que as pessoas, as famílias em geral se reúnem. E tem o que a mesa? Como prepará-la? O que a gente deve colocar? Gerardo, primeira coisa, a mesa da Páscoa, a mesa, no modo geral, você bota muito amor. Sim, primeiro de tudo. Primeiro de tudo. Porque quando você põe amor, já é bem caminhado. Obviamente, as pessoas, eu não tenho uma louça de Páscoa. Não necessariamente, você não precisa ter nada. Se tem uma louça branca, ok. Aí os tons de Páscoa sempre se remetem aos tons pastéis. Isso. Hoje você tem tanta coisa, dobraduras, que eu até ensino muitas coisas dentro do meu próprio Instagram, a fazer aquelas dobraduras que fica uma gracinha com os ovos, que você pode fazer. Você pode ir... Só dando um coloridozinho, né? As flores, você bota. Às vezes você tem na própria sua casa, para não ter custo. Ou se você puder, Chipsofila, que é uma coisinha barata. Eu acho até, Sandra, que a gente deve aproveitar tudo que tem em casa mesmo, né? Agora de uma forma mais esmerada, com mais detalhe, né? A louça é a louça, o talher é o talher. Mas colocado de uma forma assim mais bonitinha e tal. Exatamente, com amor. Você está recebendo uma pessoa, bota aí um lugar marcado. Isso é tão interessante. Aí vem o receber bem. Quando você convida, ainda que sejam seus filhos, e as pessoas mais chegadas,
é a forma como você recebe. E eu digo, começa a receber bem, sabe aonde? Na porta da sua casa. Não é você que deve ir, não é a sua secretária. Esse é o grande diferencial. Olha só, você está falando uma coisa que eu lembro sempre de Dona Glória Cunha Lima, porque ela é de uma geração, ela recebe na porta e ela leva até a porta, que a gente não vê isso. Né? Deixa eu te levar. Não precisa não, eu faço vai até a porta, é o portão. E olhe que ela já é uma senhora. Isso, de 80 e tantos anos, né? Mas isso é louvável. É um diferencial. É um carinho. Você jamais, é um carinho, uma atenção, gente. É incrível isso. Como faz a diferença? Eu, particularmente, nunca deixei ninguém na minha casa abrir a minha porta. Você abre. Eu abro e vou levar. E meus filhos também, quando fizeram aniversário, eu digo, mamãe, eu digo, não, é você, para de brincar e vai. Chegou um amiguinho tal, venha para se despedir. Isso. E eu ensinei eles assim. Vai dar um showzinho no final. Porque, gente, é um carinho. Por exemplo, marcador, olha, eu faço esse marcador que chama-se placement, que é bobagem, mas é o nome realmente, é um marcador de lugar no Brasil. E, olha, eu me lembro, quando eu faço isso na minha casa, coloco, aí boto uma carinha do coelhinho, se quiser, eu uso o nome. As pessoas pediam, eu posso levar a Sandra para mim? Eu digo, pode, levaram muitos. Hoje eu não levo mais, porque já foram muitos, aí já tem. Mas isso foi um marco dentro da minha casa. Hoje as pessoas estão fazendo, mas isso, ó, eu faço isso há muitos anos. Deixa eu fazer uma pausa aqui para dar uma dica para você que está em casa numa temporada em que está fazendo. Eu mesmo estou fazendo, né, meus exames anuais, fazendo check-up. E no check-up que a gente recebe essa recomendação médica, eu precisei fazer exames de imagem. E aí o destino é um só, né? Nova Diagnóstica na Avenida das Pessoas, com altíssima tecnologia, um pessoal maravilhoso no atendimento, com celeridade. Você chega lá, é rapidamente atendido, encaminhado, faz o exame, recebe com precisão e isso faz a diferença. Estou aqui recomendando como um consumidor deste produto que é de altíssima qualidade. Hashtag fica a dica, tá bom? Vamos voltar aqui. E dica boa é dica compartilhada, né? É verdade, tá aqui, né? Então, aí as pessoas se modificam e ficam criando fantasmas, né? Porque existe em cima da etiqueta um fantasma, uma história de complicar o que não é complicado. Não, de jeito outra coisa. Sabe o que é? Hoje em dia é muito bom o Instagram. Sim. É uma rede social maravilhosa. Ágil, rápida, informativa. Só que muita gente segue várias pessoas que não é o nicho da vida. Nós mesmo não temos pessoas celebridades, elas têm um nível A, né? E aí as pessoas se frustram. Gente, não é para se frustrar não. Cada um tem sua vida. Não é porque vai dar um prato, não sei de onde. Gente, a mesa é dela, a mesa sua vai ficar linda, com a sua essência. É isso, é o seu jeitinho. Então, não tem nada. Você sabe que a gente vai nessas casas que estão decoradas e tal, não sei o quê, aí as pessoas têm uma história de repetir o que vê na loja, que já é roubo, né? Eu acho que é cara de loja, né? Cara de loja, fica uma coisa sem personalidade. Exatamente. Então, dentro, aí eu sempre faço isso. Por exemplo, na minha casa, se eu for lhe receber e você for homenageado naquele ponto, vai ter sempre um porta-retrato com uma foto sua no lugar de destaque. Isso é fantástico. Não é legal? Olha aí. A pessoa fica sensibilizada. Muito. Né? É a mesma coisa no domingo de Páscoa, no almoço. Relembrar os nossos, né? Com porta-retratos. Faz uma mensagem. Todo mundo tem em casa, né? Faz uma mensagem, até para as pessoas hoje que não estão mais com a gente, mas que são memórias, Exatamente. que deixaram legados. Contar histórias. Contar histórias, que isso é que vai, ó, tocando na sensibilidade das pessoas. Outra coisa que você falou isso, que é muito importante. Quando você recebe um hóspede na sua casa, você falou nisso do porta-retrato, eu sempre coloco um porta-retrato, uma vela, faço toda aquela... O carinho. É um carinho. É uma personalização para mostrar que aquele não ambiente, precisa nada, ainda que temporário, é daquela pessoa. Naquele momento você está acolhendo aquela pessoa. Quer dizer, na Páscoa é isso. Isso. Sandra, a gente vai tá chegando ao final, mas eu queria de você aqui. Vamos ter outras oportunidades. Eu quero mostrar algumas mesas que você tem nos seus arquivos.
E quero que você me diga agora quais são as próximas turmas e como se deve fazer para chegar lá. Pronto. Eu sempre gosto de abrir por conta das dificuldades dos alunos que estão em aulas, porque uma das minhas vontades, eu vou lançar aqui, primeira mão para você. Talvez você, com sua persuasão que você tem na vida, você consiga até me colaborar para a importância. As escolas oferecem aulas esportivas. E por que não? Aulas de etiqueta. Você sabe que eu estudei no Colégio Santa Maria em Recife e tinha. Exatamente. E em São Paulo, hoje, meu filho estuda numa faculdade que ele tem etiqueta. Ele está falando de administração de empresas, voltada para business, olha mesmo. E por quê? Nossa, gente, ele vai trabalhar no futuro com corporativo, com CEO, tem que estar preparado. E tem muitos rapazes lá que não estão, rapazes e moças. Então, por que vocês, donos de colégio, não investem nisso? É um diferencial. Talvez um de vocês saia na frente. Pense um pouquinho nisso. É uma boa dica, assim, né? Uma boa dica. E aí, essas turmas, assim, eles têm dificuldade. Às vezes, eu acho que a dificuldade não é nem as crianças, são os pais. Não fazer nesse período de férias. Eles gostam muito de fazer nas férias. Porque as crianças estão ocupar o tempo. Isso. Então, sempre eu faço isso mais nas férias. Entendi. Né? Agora, os adolescentes é porque hoje em dia tem aula disso, aula daquilo, aquelas loucuras todas. Realmente uma carga muito pesada sobre eles, né? Isso. Então, mas quando a pessoa já tem um grupo, por exemplo, até de 5 pessoas, eu já faço. Então é só entrar no meu Instagram, manda um direct que automaticamente... Qual é o Instagram? Academia Nacional de Etiqueta. Academia Nacional de Etiqueta. Não é Paraíba, JP, nada disso, não. Basta isso. Chega lá. Quero agradecer sua presença aqui, dizer que foi muito gostoso esse papo e um reencontro muito legal com você, com uma pessoa que eu gosto muito. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Um prazer e a todos mundo, a vocês. E o Gera Podcast de hoje está terminando. A gente fica por aqui. Na próxima semana tem mais, hein? Até lá.